Olá a todos, bom dia. Meu nome é Daniela Amorós. Para quem não me conhece ainda, eu sou oficial do Registro Civil de São Mateus. Nós estamos aqui hoje fazendo a história para a primeira live da ARPEN São Paulo. Nós vamos ter alguns convidados, eu vou fazer meu papel justamente de tentar ser a host dessa live, por assim dizer. É uma experiência nova para todas, estamos aqui. Eu vou chamar primeiro então para falar com vocês, para dar um bem-vindo, a nossa presidente, a querida Karine Bozelli. Deixa eu achar ela aqui, gente. Muita gente já entrou. Karine, cadê você? Vamos lá. Peço desculpas pela improvisação, mas nossa, já tem muita gente aqui. Karine, você ainda não entrou. Karine, cadê você para dar o nosso boas-vindas? Vou fazer o seguinte, eu vou passar para a Karen, então, porque eu não estou achando aqui a Karine. Karine, você já entrou? Ah, achei a Karine aqui, ótimo. Então, Karine, a gente está aguardando ela entrar para dar umas boas-vindas para todos. Olá, queridos. Acabei de entrar, Dani. Parabéns, obrigada. Queridos amigos aí, registradores civis, da área jurídica, prazer estar com vocês. Muito obrigada por iniciarmos hoje a nossa primeira live aí no âmbito da ARPEN SP. Primeiramente, eu queria agradecer a toda a diretoria executiva, diretoria geral da ARPEN, que entendeu interessante a gente discutir temas em relação ao registro civil através do Insta e também, sobretudo, através por conta desse momento que nós nos encontramos. Queria fazer um agradecimento especial à Andréia, a Daniela, a Eliane e a Karen, por serem as primeiras bravas e corajosas mulheres que se atrevem a dar a cara. Não é fácil dar a cara no Insta, mas se atrevem e se colocam à disposição do Registro Civil Paulista, do Registro Civil Brasileiro. Então, é com muito orgulho que eu agradeço às quatro. Estarei com vocês ao longo de toda a live e espero que a gente possa realmente discutir questões que chegam no cartório, no balcão do cartório, a todo dia. E muito mais nesse momento de pandemia que nós nos encontramos. Grande beijo, boa sorte, contem conosco sempre. E se preparem, porque essa é a primeira de muitas. Beijo a todos. Muito bom. Muito bom. Então, vamos entrar no nosso tema, então, nós vamos tentar falar, bater um bate-papo, na verdade, né, descontraído, sobre a questão da retificação e a Covid-19. Então, como é que a gente tem que se reportar? A primeira questão que veio à tona, quando nós começamos a discutir a respeito da questão, foi justamente assim, como é que a gente tem que lavrar o óbito? Como é que a gente começa do início a questão da lavratura do óbito quando constar da declaração de óbito a questão de suspeita de Covid, quando constar, aguarda exames, ou simplesmente causa indeterminada, porque isso vai ser cada vez mais frequente. O que diz a nossa lei? Em princípio, o artigo 80 da Lei de Registros Públicos, no seu inciso 8º, ele determina o seguinte, que nós temos que reportar a causa da morte, se foi natural, se foi violenta, e justamente o nome dos atestantes. O que acontece? Muitas vezes isso não vai ser possível atualmente, porque a gente tem normativas, nós estamos vivendo um momento de exceção. Justamente nesse momento de exceção, a gente está sendo bombardeado com uma série de normativas, provimentos. Eu não sei vocês, mas eu me sinto completamente perdida. Cada mergulho é um flash, né? Como costumavam dizer. Então, assim, são tantas normativas que a gente tem dificuldade de seguir. Então, qual é a questão que se coloca em relação à situação de exceção que a gente vive? Muitas normativas foram expedidas, inclusive em relação a como deve ser lavrado esse óbito. Então, o que dizia-se antes? Que, em caso de causa indeterminada, deveria ser levado aquele corpo justamente para exames posteriores, para uma necrópsia. Mas o que acontece atualmente é que há uma resolução específica que desobriga a realização desse exame. Então, o que está acontecendo no dia a dia? A funerária vem, pega esse corpo, quando há uma suspeita de Covid, simplesmente joga ele lá, manda enterrar e a gente às vezes não vai nem saber qual foi a real causa. Porque hoje tudo é Covid. Eu tenho casos, assim, concretos de que a pessoa não tinha a menor possibilidade de ter Covid, em princípio, mas que simplesmente se colocaram como causa Covid. Então, como é que o oficial deve se portar para que ele evite justamente a responsabilidade no futuro, uma responsabilidade futura, uma possível responsabilidade civil? Ele deve fazer exatamente aquilo que ele faz sempre, que é reportar todas as causas, inclusive as indiretas, aquelas que constam no finalzinho da declaração de óbito. Então, vai constar lá, aguarda exames, ou não vai constar nada, a gente vai reportar exatamente o que está na declaração de óbito.
Ocorre o seguinte, que isso vai gerar, como eu disse no início, uma necessidade, talvez em caso de questões econômicas, que vão ser as mais naturais, quando envolver seguradora, a necessidade de retificar esse óbito. E é para isso que a gente está aqui hoje. Então, o primeiro passo que a gente vai definir, temos que colocar no nosso assento de óbito tudo aquilo que consta da declaração de óbito, por mais absurdo que pareça. Suspeita é causa mortes? Não é, em princípio não é. Mas a gente vive num estado de exceção e a gente tem que justamente seguir aquilo que diz a normativa. Então, o que acontece? Vamos tratar um pouquinho mais profundamente disso. Eu vou convidar agora uma outra pessoa para entrar aqui, a nossa querida Karen. Deixa eu achar ela aqui. Nossa, são tantas pessoas que não tem. Vamos tentar procurar. Eu sou nova nisso, peço um pouco de paciência, mas vamos lá. Karen. Vamos achar você. Olá, voltando aqui. Agora eu acho que... Karen, entra primeiro, por favor, para que eu conseguir te colocar. Nossa, já entrou todo mundo aqui. A Eliana eu vejo, agora não entro. Karen, solicite para entrar, por favor, que assim eu te acho mais fácil. Eu consigo ver a Eliana aqui, mas não consigo ver você, Karen. Karen, por favor, vem aqui, é o meu auxílio. Vou fazer o seguinte, gente, eu não consigo visualizar a Karen aqui. Vamos ver se ela entra, mas ela não fez uma solicitação para entrar. Ah, consegui, gente. Peço perdão, mas agora ela vai entrar. Vamos lá, Karen. Estou aguardando a conexão. Peço desculpas mais uma vez, mas a gente está aqui improvisando pela primeira vez. Vamos, Karen, consegui! Oba! Vamos lá. Karen, por favor, trate agora da questão que você ficou de falar para nossos amigos que estão nos seguindo. Bom, vamos lá. É um tempo de dúvidas para todo mundo. Eu creio que seja até para quem faz as normas, para quem faz lei. Não é só para a gente, não. Isso não é exclusividade dos registradores. Mas vamos falar um pouquinho sobre dois assuntos. O nosso portal. O nosso portal, a Dani explicou como que a gente faz o registro, que tem que vir exatamente como está na DO. E o nosso portal reporta tudo. Então, a causa morte suspeita vai estar lá no nosso portal também. A causa morte confirmada vai estar no nosso portal também. O aumento de mortes por pneumonia ou a diminuição do número de mortes por pneumonia vai estar lá no nosso portal também. Então, os números são diferentes porque os critérios são diferentes. Então, lá tem caso confirmado, caso não confirmado. Então, o nosso trabalho junto com o Ministério da Saúde é auxiliar a gente a desvendar. É um verdadeiro mistério descobrir o que é o Covid, o que não é, o que é caso de Covid e o que não é. Então, a função desse portal é exatamente ajudar o Ministério da Saúde, ajudar a Secretaria da Saúde, ajudar os entes públicos a conseguirem identificar esse fenômeno que não é do Brasil, esse fenômeno mundial, que ninguém sabe. Eu falo que a gente tem que ser pautado agora, não é por lei, por norma, óbvio que a gente tem que seguir, mas a nossa principal pauta tem que ser o bom senso, gente. O bom senso é que vai conseguir levar a gente até o final. Opa! E o que acontece? O que a gente tem de muito importante para resolver agora? É ver como... Deixa eu só arrumar aqui, que o celular resolveu acabar a bateria justo agora. E eu não tinha visto, mas eu já coloquei o carregador. E ver como que a gente vai fazer. Olha, é tanto bom senso, é tanto todo mundo aprendendo a fazer junto, que a gente tem um provimento 93 aí que nos permite fazer registro do óbito com documento enviado por e-mail, coisa que nunca foi permitido. Eu não entendo de tecnologia, mas quem entende diz que o documento recebido por e-mail não é seguro. E isso a gente veio sendo trazido para a gente desde todas as normativas que começaram a tratar de documento eletrônico, dessa segurança. E aí, o que acontece? Hoje o provimento 93 autoriza. Até a gente, quando começou a discutir sobre a live, a gente discutiu que São Paulo está tendo esse documento eletrônico, esse documento por e-mail. A gente reporta poucos casos, e eu vou explicar o porquê. Nos grandes centros nós temos os convênios com as funerárias, que continuam vigentes. Eles não foram suspensos com a pandemia. Então, quem já recebia
pelo convênio com a funerária, vai continuar a receber dessa forma. E nas cidades menores, a pessoa ainda vai ao cartório levar esse documento. Então, eu também mandei para a minha Secretaria de Saúde, mandei até para os hospitais da minha região a informação do provimento, o meu endereço de e-mail para receber esse documento, mas eu até agora não recebi nenhum. E creio que seja por causa disso. Porque, primeiro, quem tem convênio com funerária, ele está mantido. Segundo, os cartórios estão funcionando. Seja por plantão físico, plantão virtual, a possibilidade de você receber os documentos até pelo WhatsApp, depois, na hora da assinatura, te trazerem os originais. Então, como nós somos serviços essenciais e a gente continuou funcionando em plena pandemia, a gente não vê esse número massivo, pelo menos no estado de São Paulo, não. Mas a gente tem conhecimento que em outros estados, e até em alguns casos de São Paulo, isso acontece. Tá? Uhum. Então, a gente vai ter essa questão do documento por e-mail. Então, o provimento 93 é para um estado de exceção. Estão perguntando aqui a retificação. A retificação é o objeto da nossa live, tá, gente? A gente só falando, eu e a Dani vamos dar uma introdução e a Eliane e a Andréia vão falar da retificação propriamente dita, o que é necessário. Por que aqui em São Paulo se preocupou com a retificação? Porque a gente tem uma questão principalmente econômica por trás disso. Alguns seguros de vida não pagam seguros se a causa morte for Covid, porque é uma pandemia. Lá nas cláusulas, até fui ler o meu seguro de vida, que eu falei, meu Deus do céu, e realmente está lá, a pandemia não é coberta pelo seguro de vida, tá? Então, quando a Andréia e a Eliana forem falar da retificação, elas vão explicar como é que isso é feito. E assim, o provimento 93, ele tem um detalhe que é bem diferente. Ele autoriza você a registrar o óbito sem assinatura do declarante. Vocês estão me ouvindo? Acho que a Dani caiu. Sim, Bom, vamos lá. Vou eu tô continuar aqui. aqui, qualquer coisa vocês me avisam. Você tá me ouvindo, Karen? Tá. E aí, o provimento 93, ele autoriza a fazer esse registro do óbito com um documento recebido por e-mail direto do hospital, e o declarante vai comparecer, ele tem o prazo para comparecer na serventia até 15 dias após o fim da pandemia. E aí tem lá, se ele não aparecer no cartório, o que a gente faz? Você remete ao corregedor permanente e depois vocês... se ele não comparecer, né, remete ao corregedor permanente, ele pode responder por de desobediência, se eu não me engano, 330 do Código Penal. Então, ele tem essas duas situações que o declarante vai ter que comparecer. Então, ele é tanto um momento de exceção que o provimento autorizou o recebimento da DO por e-mail e autorizou essa assinatura posterior do declarante. Então, e aí, essa assinatura do declarante é a retificação? Não, gente. Vai ter lá o campinho para ele assinar. Eu acho que constar no termo que a assinatura dele, que assinou em data de tal, é um bom procedimento para o registrador civil. Isso está escrito em algum lugar? Não, gente. Como eu falei no começo, é um momento pautado pelo bom senso. Então, quantos dias para comparecer? 15 dias após a pandemia, tá? 15 dias após a pandemia, ele é prazo. Ele pode comparecer antes do fim da pandemia? Pode. Esse é o prazo final. Ele pode receber tudo isso, você registra, ele aparece lá no cartório para assinar. Pode assinar sim, tá? Então, é um prazo final. A gente vai ter que se pautar por bom senso. Se ele justificar ao juiz por que ele demorou para comparecer, pode ser que ele esteja doente. Ele teve contato com essa pessoa que faleceu infectada e está doente. Então, eu acho que é a questão dos freios e contrapesos, né? Da ponderação, tudo vai ter que ser muito pensado. Ele não vai responder por crime de desobediência se tinha uma justificativa plausível para não comparecer no cartório dentro dos 15 dias. Então, por isso, acabou a pandemia, passou o prazo de 15 dias, se você tem algum óbito registrado sem assinatura do declarante, tem que mandar para o juiz, tá? É isso mesmo, Vivi. Aplica por analogia a assinatura no Notas, que quando a pessoa comparece fora entre o prazo de 30 dias, mas não no mesmo dia da primeira assinatura. Bom,
que eu tinha para falar isso. A Eliana vai falar sobre retificação propriamente dita. Então, os casos de retificação, esse caso do declarante, só para deixar bem claro, não é retificação. Ele vai ter lá o campo para assinatura do declarante. É como se o ato ficasse incompleto nesse período. Você emitiu a certidão, porque precisa, mas o ato está incompleto e aí falta essa assinatura do declarante, tá, gente? Então, não, essa assinatura do declarante posterior não é caso de retificação, tá? Exceto se o juiz pedir para cancelar o ato, aí eu não sei como é que isso vai... Não temos a resposta para isso ainda. Então, eu acho que isso a jurisprudência vai construir pós-fim da pandemia. Então, a gente tem esse cuidado de ter bom senso agora, de pautar essa retificação. A Eliana vai passar quais são os documentos, como isso funciona na prática, mas questão de bom senso, gente. Calma, bom senso, seguir o normativo, é óbvio, mas por isso que tem o provimento 93. Muita gente já falou assim para mim, cara, mas você recebeu algum caso? Eu não. Porque em São Paulo, a gente, nos cartórios menores estão funcionando, recebe normal. Os cartórios maiores têm o convênio com a funerária. Então, acho que não é um lugar que vai espelhar esse provimento muito forte. Mas tem casos de São Paulo que receberam dessa forma, tá? Então, agora eu vou passar para a Eliana, me despeço aqui. Porque quando a gente marcou a live, a gente não sabia que não podia 4 simultaneamente no Instagram. Então, a gente está fazendo um revezamento para poder explicar cada um o seu ponto, tá bom? Isso, eu agradeço, Karen, obrigada, foi ótimo. Perguntaram aqui, Karen, não sei se a gente vai ter que pensar aqui junto, e se o próprio declarante morrer durante esse período, antes de terminar a pandemia? E uma pergunta que eu me faço também é, quando é que vai terminar essa pandemia? Não sei, eu queria ter um horário para responder. Que o prazo é só quando é que terminar a pandemia? Quer dizer, a gente vai depender, eu acho que de um decreto federal. Se o declarante faleceu de Covid e falta assinatura, eu mandaria para o juiz, no caso a gente não tem normativa, se tiver depois algum provimento para isso, aí não seria necessário, mas só para autorizar um dos outros legitimados a assinar aquele óbito. Eu acho que não é caso de retificação, porque a declaração foi feita exatamente para aquela pessoa, mas é um caso de exceção. Não temos nada a retificar, só que a gente tem uma situação atípica. Talvez o próprio juiz entenda que não é necessário mais essa assinatura diante desse fato, de que o declarante morreu. Sim. Né? E eu pensei numa solução de outro legitimado do óbito assinar essa declaração, ou o juiz suprir a falta dessa assinatura. Eu acho que também é um caminho plausível. Eu acho que a gente tem que ser muito bom senso e tratar cada caso de um jeito, né? Porque tem exatamente esse exemplo. O declarante falece. Eu acho que assim a gente tem como ter uma medida. O nosso norte, eu acho, em relação ao fim da pandemia, justamente vai ser um decreto federal, algo que venha da esfera federal, que determine, terminou, que diga, a partir de agora não tem a pandemia. Até onde eu sei, esse estado de exceção é até o mês de dezembro, em princípio, né? De acordo com a MP do governo federal. Mas, enfim, vamos prosseguir então. Karen, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só isso, gente. O que vocês precisarem, estamos aqui. Eu vou desligar, mas vou estar acompanhando. Tá. Obrigada. Vou agora colocar, gente, vai começar a minha saga, porque não é fácil, aqui é tanta gente, para trazer a Eliana para vocês. Qualquer coisa a gente encerra e começa de novo, porque realmente eu peço desculpas pelo fato de não ter essa desenvoltura em fazer essa live. Tá, Eliana, vamos lá. Vamos tentar. Vou fazer o seguinte, gente, eu vou encerrar de novo e começar de novo. Peço desculpas para vocês, porque simplesmente ele não me deixa acrescentar na hora outra pessoa. A gente fez o teste ontem. Vamos ver aqui. Ocultar, transmitir ao vivo com ele. Ah, pronto, consegui. Ela me mandou um oi. Oba, não vou ter que desligar. Ela vai entrar. Se a pessoa me manda um oi, aqui, Andréia, me manda um oi, tá bom? Que nem a Eliana fez, que foi perfeito. Li. Obrigada. A gente está aguardando, ela já vai entrar aqui. Vamos lá. Né? Eu não consigo entrar na busca. Alguém me disse, vem na busca, doutora, mas eu não consigo. É muita gente, eu acho, dentro. A gente não sei com quantos espectadores a gente está, mas ela já está entrando já. Estou aguardando a Eliana entrar. Ela já aceitou minha solicitação. Dessa vez foi um pouquinho mais fácil. Vamos lá. Aqui aparece para mim aguardando. Enquanto isso, a gente tem que pensar no seguinte, gente.
Situação de exceção, como disse a Karen, vamos todos construir essas decisões de jurisprudência juntos, nós vamos fazer parte dessa história. O importante, eu acho, é a gente se resguardar o máximo possível. Vamos lá, estou aguardando a Eliana entrar, eu já aceitei ela aqui. Eliana, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Vamos lá, cadê você, Eli? Eliana entrou, gente. Vamos lá, Eli. Cadê você? Bom, vamos falar um pouquinho das perguntas, então, enquanto eu não consigo colocá-la. Eu não sei por que existe essa dificuldade de colocar quando uma pessoa saiu. Vou fazer o seguinte, galerinha, eu acho que vou ter que encerrar essa daqui, porque não... Dá um oi de novo, Eliana, para mim, por favor. E vamos tentar novamente sem ter que encerrar essa para não perder as perguntas e tudo mais. Apesar de que a gente está monitorando as perguntas de fora e a gente vai colocar. Vamos lá. Não estamos vendo. Vamos lá. Eu mudei a câmera assim porque tentando resolver o problema aqui, gente. Peço paciência de todos, porque realmente eu não sou a pessoa mais tecnológica do mundo. Estou aqui tentando fazer o meu melhor. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, gente. Travou. Eu vou encerrar e vou começar de novo. Peço a paciência de vocês, porque toda vez que tem que incluir alguém, não sei por qual mecanismo, não dá certo. Oi, vamos lá. Vou tentar de novo, gente. Transmitir ao vivo com a Eliana. Aguardando a Eliana. Eliana, agora me aceita, porque eu já te aceitei aqui. Vamos lá, Ali. Eu já fiz isso. Tá conectando aqui com ela. Agora vai dar certo. Entrei. Deu certo. Temos que terminar. Essa tecnologia mata a gente, mas tudo bem. Vamos lá. Nossa, mas Jesus. vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Ali. Bem-vinda. Olá, Comece, por favor. Vamos lá, então, falar da retificação. E a retificação, lá do enunciado 69 da ARPEN, São Paulo, é para alterar a causa mortis. Então, veio no assento, veio na DO, e você registrou suspeita de Covid ou Covid-19, ou não veio Covid nem suspeita. A possibilidade é a exclusão pela retificação da causa mortis Covid-19 ou suspeita de Covid-19 ou a inclusão de Covid-19, né? Acho que a inclusão seria bem difícil a possibilidade aí, né, Dani? Mas tem essa possibilidade. Aí fizeram até uma pergunta, aí, enquanto a Karen estava falando, mas o registro de óbito é por declaração, mas não em relação à causa mortis. A causa mortis vem descrita na DO. E a gente tem que seguir, como a Dani falou no início, tudo que tiver na DO, isso aí não é por declaração. O declarante não chega lá e fala, olha, é suspeita de Covid. Não, é o que está na DO, na declaração de óbito, certo? Aí, estão perguntando qual resolução, não sei do que é que está falando aí a pergunta, mas se eu conseguir ver, eu vou respondendo. Bom, procedimento administrativo para retificação da causa mortis. Olha a independência do registrador civil de novo aí, como a gente já tem no caso de retificação de nome e sexo no trans, como a gente já tem no reconhecimento socioafetivo, é a independência funcional do registrador civil, certo? De novo aí. Bom, aí eu vou falar da verificação da autenticidade. Requerimento daqueles que podem declarar o óbito, certo? Porque na retificação é o próprio interessado, no caso não dá, que é o falecido. Então, o enunciado 69 da ARPEN diz que são os legitimados pode ser requerido por aqueles legitimados para declarar o óbito. Ok. Apresenta o documento legal, está escrito assim no enunciado, documento legal e autêntico que consiste no exame laboratorial conclusivo, assinado fisicamente pelo médico, com CRM, pessoal. Então, pode ser o responsável clínico pelo laboratório, pode ser o biomédico, mas tem que estar físico, tem que ser o documento assinado. Nós temos a nossa independência funcional, é claro que a gente não vai aceitar, eu não aceitaria, Dani não aceitaria, qualquer documento, qualquer
vamos falar papel de pão, que a gente, né, fez uma referência. Documento tem que ser autêntico, tem que ser assinado, a gente tem que conferir o CRM. E eu, no caso, a gente estava até conversando, e por que não reconhecido firma do médico, ou do responsável clínico, ou do biomédico, certo? Então, o documento que vai embasar a retificação é esse exame laboratorial que comprove COVID ou descarte causa COVID, certo? Exame laboratorial eletrônico, estão perguntando aqui. Eu não aceitaria, certo? Acho Dani, que talvez você a quer exceção, Eliana, não sei se eu estava aqui olhando, tentando olhar as perguntas, talvez a exceção sejam daqueles órgãos determinados justamente na resolução. Sim, você recebe a gente tinha até colocado aqui, da Fiocruz, do Butantan, da Resolução 43, aqueles que são credenciados. Ok, você confere, faz a conferência e tudo bem. Agora, você receber um exame eletrônico de um laboratório particular que não seja conveniado, acho temerário. Acho que é lógico que isso vai da qualificação do título. Eu faço a qualificação, cada oficial faz a qualificação, mas é o exame que tem assinatura física, que venha com CRM, que a gente possa fazer o exame, a qualificação, para que a gente se convença de que é um exame legal e autêntico, como diz o enunciado. Bom, apresentado, a gente faz a retificação por meio de averbação. E aí, a gente pode fazer pelo CRC? Sim, a gente pode fazer pelo CRC. Pode enviar pelo CRC, com certeza. O oficial recebe, qualifica o título, que é o exame laboratorial, e envia para o outro colega que vai fazer a averbação. Então, perfeitamente possível pela CRC. E os legitimados? A seguradora é legitimada? Não. Para retificação administrativa, não. Tá? Ela tem interesse, tem um interesse jurídico, mas não para retificação administrativa. Ela vai ter que procurar a seguradora a via judicial, certo? Ela vai ter que se valer dos meios judiciais e fazer a prova do interesse lá. Aqui são os legitimados a declarar o óbito, certo? Tá travado? Vocês não estão me ouvindo? Na verdade, a gente te ouve, mas a gente está com uma imagem, pelo menos eu estou com a sua imagem congelada. Mas eu estou com medo. Eu não sei se pior a imagem ou a voz, então... Eu não estou com medo, estou com medo de te deixar sair e não conseguir fazer você entrar. Melhor você continuar aí. Ou você tentar, não sei. Tá? Não tem problema. A voz está ouvindo? Estão ouvindo? Eu acho que é uma questão de internet, Li. Eu acho que é uma questão de internet. Pode ser, mas tudo bem. Não apareceu nada para mim. Tem alguma pergunta? Então, o que falaram, Li, eu vou te reportar aqui que eu consegui ler com muitas perguntas, se a gente poderia aceitar uma assinatura eletrônica, um documento eletrônico, mais uma declaração do hospital com assinatura física. Eu, na minha opinião, sim. Né? Já é bastante segurança. E agora, a assinatura física, na minha opinião, para ter mais segurança, a gente pede o reconhecimento de firma. Eu pediria, porque eu acho que a responsabilidade envolvida na retificação desse óbito é muito grande. Exatamente. Exatamente, responsabilidade do oficial. Então, quanto mais você se cercar de segurança, melhor. Né? Ainda mais nos tempos de exceção que a gente está vivendo hoje. Então, quanto mais segurança a gente se cercar, melhor. Então, o que nós vamos aceitar? Vamos reconhecer firma, vamos checar o CRM. A parte mais importante da retificação é o documento, que é ele que vai embasar todo o procedimento, certo? Da legitimidade eu já falei, a legitimação são aqueles legitimados para o óbito, e aí pode ser o colateral, na falta do parente em linha reta, pode ser o colateral, como os legitimados lá do artigo... Que artigo que é da Lei de Registro Público? 79, tá? Da Lei de 79. Registro Público, certo? E então, é isso. Agora, a Andréia vai falar um pouquinho mais dos casos práticos, né?
E muito obrigada. É isso, a gente está à disposição aqui. Se tem mais alguma pergunta que vocês viram a respeito disso? Eu não consegui acompanhar, eu acho que não. Mas a gente pode voltar depois com você, qualquer coisa, eu agradeço. Isso, qualquer coisa a gente volta. Vamos para a minha lá, então. missão árdua de enfiar a Andréia aqui, gente. Vou pedir desculpas Vamos aqui, lá. mas não é uma coisa, parece simples, mas não é simples, pelo menos não para mim. Vamos lá. Tchau, obrigada. Beijo. Andréia, me manda um oi aí, por favor, que daí é mais fácil de eu te colocar. Por favor. Kátia me mandou um joinha. Eu preciso de um oi da Andréia. Andréia, me manda um oi aqui, que eu já consigo clicar e consigo te colocar. É a melhor forma, porque ficar te procurando na lista, tiveram muitas solicitações para entrar ao vivo, comigo junto. Andréia, cadê você, Andréia? Me manda um oi, por favor. Aqui. E a Andréia já mandou. Vamos lá, visualizar. Mais pessoas andaram, visualizar. Manda um oi de novo, Déia. Ah, oi. Perfeito. Transmitir ao vivo com a Andréia. Eu vou ficar boa nisso, viu? Na minha 10ª live, pode deixar que eu vou estar perfeita. Peço paciência de vocês. Está conectando com a Andréia? Oba! Olá, Cada pessoal. vez melhor com isso. Bem-vinda, Andréia. Desculpa aí as bagunças, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Acho que as meninas já pontuaram coisas muito importantes sobre o tema, né? A primeira delas é que é um momento atípico, uma profusão aí de normas, procedimentos, e tanto no âmbito do Ministério da Saúde, alterando regras sobre realização dos exames de cadáver, né? Então, a gente com aumento no número de mortes com causa indeterminada, justamente porque para evitar o contágio dos médicos que trabalham com as perícias, com os exames necroscópicos, o Ministério da Saúde também tem normativa para que não sejam feitos, em qualquer caso minimamente suspeito de Covid, não se faz o exame. Então, por isso que a gente vê um aumento também no caso de causa indeterminada do óbito, e que talvez também essas situações possam surgir aí para retificar ao longo do tempo, né? O que a gente tem que sempre lembrar, que eu acho que a Eliana também já pontuou muito bem, a lei de registros públicos, ela tem 2 caminhos possíveis para a gente fazer a retificação de óbito. Um é pelo 109, artigo 109 da lei, que é judicial. O outro, que é uma grande evolução, uma grande conquista do registrador civil, é o artigo 110, que nos permite fazer diretamente essa retificação. Só que ele tem regras bem claras e rígidas. Uma delas é que o erro tem que ser evidente e de fácil comprovação, comprovação documental. Então, alguém perguntou aí, a gente vai padronizar quais são os documentos que podem ou devem ser exigidos para fazer a retificação quando vem uma suspeita de Covid? Primeiro, gente, que o registrador civil, ele tem independência funcional. Ele tem que, dentro dos seus critérios jurídicos e dentro de cada situação específica, ele vai ter que analisar. Muito difícil padronizar, porque a gente sabe que no dia a dia, os casos eles são variados, né? A gente não consegue pensar numa padronização que vai englobar todas as situações. Então, são análises muito casuísticas que o registrador civil faz, assim como já faz para retificar outros erros de registro. O que a gente pensa que é muito importante é fazer a retificação com segurança total e absoluta. Por isso, a Eliana já falou aqui que nós, no nosso bate-papo, a gente entende que, por exemplo, um exame médico de um laboratório particular só assinado digitalmente não traz a segurança necessária, né? Então, aí a gente talvez poderia pensar em algum outro documento complementar, que fosse até, por exemplo, uma declaração do próprio médico que declarou o óbito. Aí, talvez, as duas coisas juntas trouxessem essa segurança. Mas fica realmente a critério do oficial, no caso concreto, analisar se aqueles documentos estão dentro daquilo que o artigo 110 exige, que é a segurança, é a certeza do erro e do documento comprobatório. Agora, o que eu queria contar para vocês e conversar com vocês, um bate-papo, uma troca de ideias, é uma situação concreta que eu já tive 2 casos assim. Em que a gente recebe a declaração de óbito. Eu sou oficial na capital, em São Paulo, então aqui a gente tem o convênio funerário funcionando normalmente. Então a gente retira a declaração de óbito na funerária, então isso leva às vezes 2, 3 dias para o óbito chegar ao cartório.
E aí, nesse meio tempo, eu já tive 2 casos em que constava da declaração de óbito, né? O médico fez constar suspeita de Covid. E antes da gente efetivamente lavrar o óbito, o declarante recebeu lá o resultado do exame médico laboratorial. Eu tenho 2 casos, um que confirma a Covid e um que deu como negativo, ou seja, a pessoa não morreu de Covid. E aí fica a questão, não lavrei o óbito ainda e tenho a informação do declarante de que essa situação que antes era de suspeita foi resolvida de um lado ou de outro. Então aqui a gente ficou se perguntando, conversando qual seria o melhor caminho. Sempre que possível, eu entendo que a gente tem que lavrar com todos os dados corretos. Então, se eu já sei que há uma confirmação, por exemplo, da Covid, o ideal é já lavrar o óbito com essa confirmação. Mas aí a gente vai ter que tomar os mesmos cuidados para fazer, que a gente tomaria no momento de fazer a retificação. Então, os mesmos documentos que eu exigiria para fazer uma retificação, eu exigiria também para lavrar corretamente. Então, no meu caso, por exemplo, eu pedi que o médico que declarou o óbito também confirmasse aquele exame laboratorial por uma declaração. Então, aí sim eu tenho um exame laboratorial negativo e a declaração médica confirmando realmente que era negativo. E aí eu lavraria como? Eu lavraria constando o que veio na declaração de óbito, foi isso que a gente no bate-papo pensou. A gente tem que reproduzir o que estava ali na declaração de óbito e depois finalizando com uma anotação do resultado conclusivo. Por que isso, gente? E aí eu vou entrar num outro tema, que é a questão da cobrança, né? Uma questão que muitas pessoas perguntam. Mas, gente, essa retificação é cobrada? Sim, gente, a retificação ela é cobrada. Por quê? O oficial de registro ele é obrigado a cumprir as tabelas estaduais. Nós não podemos não cobrar aquilo que a lei nos manda cobrar. E retificação só não se cobra se foi erro do cartório. Aí, claro, você não cobra para corrigir um erro seu. Mas um erro que não é do cartório, por lei, eu sou obrigada a cobrar. Então, não faria sentido eu lavrar um óbito com um erro e depois pedir para a pessoa pagar a retificação. Eu acho que a gente tem que tomar todos os cuidados, mas procurar viabilizar que essa lavratura já seja feita corretamente e evitar a necessidade de uma retificação. Mas agora pensando no caso, a retificação, o óbito foi lavrado e depois veio o resultado do exame, né, e precisa da retificação. Então, assim, realmente é cobrado, porque não é erro do cartório, não há amparo legal para a gente isentar esse procedimento. E, eventualmente, uma pessoa que não possa arcar com essa despesa e precise fazer essa retificação, aí ela tem que procurar a via judicial. Ela vai pedir pelo artigo 109 a retificação e vai pedir a isenção das custas e da averbação, porque por lei existe essa previsão legal que não existe para o registrador civil, tá bom? Alguém está falando aqui, o Silvio falou que tem uma confusão de conceitos, se quiser explicar a gente pode tentar... Na verdade, posso falar um pouquinho sobre isso, André? Na verdade, a grande discussão é se houve ou não um erro a ser retificado. Se é retificação ou se é averbação. Na verdade é assim, o conceito de erro e de possibilidade de retificação ele pode ser amplo. Na minha visão, quando há uma omissão, é também um erro indireto. Então, na minha visão, não é o 97. Apesar de que isso, na prática, levaria a muita pouca... A distinção seria pouca, modo de qualificação do próprio oficial. Mas a minha visão é que é caso, sim, de retificação. Há uma incompletude do registro, que deve ser retificada. Essa é a minha interpretação, mas cada um é livre para achar o que quiser. Acho que isso vai de cada um. Isso é extremamente técnico. Para quem está na live e não trabalha com registros públicos, ficou meio perdido, mas é extremamente técnico. Se é uma averbação, se é uma retificação, a gente sabe que há uma divergência sobre isso, né? Estritamente falando, a retificação... ela corrige um erro que existia no momento. E, no meu entender, naquele momento não tinha um erro. O óbito refletiu aquilo que se sabia no momento da morte. Se sabia de uma suspeita, é aquilo que o óbito reflete, então não é erro, né? E aí a averbação seria para algo que mudou depois. Enfim, é bem técnico. A outra dúvida é sobre o ofício, André. Eu acho que não é caso de retificação de ofício.
Tem que sempre haver o princípio da instância, da rogação. Alguém tem que solicitar. O que se envolve aqui é uma coisa bastante complexa. Apesar da gente ter que espelhar a realidade dos fatos, eu não acho que a gente tem que fazer isso de ofício. A gente tem que fazer só se houver um interesse por parte daquele que quer retificar ou não. Assim como tem outros casos de retificação no nosso dia a dia que chegam a gente, se não é um erro material, a gente não pode fazer de ofício. Só pode se fazer de ofício, na minha opinião, humilde, aquilo que for um erro material. Aí sim. Eu particularmente faço retificação de ofício de erro do cartório. Né? Erro que a gente mesmo cometeu, e aí você percebe pela própria documentação que você tem arquivada ali que você errou, aí você faz de ofício para nem onerar a parte e pronto. Realmente, gente, essa questão de se é averbação ou retificação, aqui a nossa querida Márcia Fidelis falou que entende que é averbação, né, Márcia? E é uma questão técnica, bastante técnica. Eu acho que pode ser evoluída aí nos nossos debates. A gente está aqui, é importante deixar claro que ninguém tem resposta pronta, gente. A gente está aqui para conversar, são coisas novas para todo mundo, e acho que todo mundo justamente é livre de fazer o seu raciocínio jurídico e chegar a uma conclusão específica. O meu foi no sentido que eu falei, eu acho que se trata, sim, de uma retificação em termos amplos, não específicos. Mas eu acho que depois o resultado, no final, vai ser o mesmo. Alguém está perguntando aqui se o médico erra a causa da morte e o declarante pede ao cartório para mudar. Então, gente, é o seguinte, a causa da morte é um dos elementos que a gente segue obrigatoriamente o que o médico constou. Não adianta o declarante pedir, não só na Covid, tá? Em qualquer outro caso. A gente é obrigado a seguir porque é uma informação de cunho técnico. Então, a única pessoa que tem conhecimento para saber a causa da morte é o médico. Então, a gente segue aquilo que o médico colocou. Se um erro e o declarante quer ver pedido, ele vai precisar pedir para que o médico retifique a declaração dele, tá? Não sei se a gente conseguiu responder a maioria aqui das coisas. Eu acho que sim, André. Acho que a gente já falou, já conseguiu, pelo menos. A gente não vai conseguir elucidar todas as dúvidas, né? Eu acho que a gente não vai ter capacidade de resolver todos os problemas, até porque eles vão se formando no nosso dia a dia, mas eu acho que como primeira experiência, espero que a gente tenha justamente atingido as expectativas aí de todos. Eu agradeço da minha parte, todo mundo que nos assistiu, e espero fazer outras. Agora que eu estou um pouquinho mais prática nessas coisas de entrar e voltar. André, você quer acrescentar alguma coisa? Não, aqui estão perguntando de novo, né, em relação a algum erro. Gente, para qualquer erro é sempre a mesma coisa. A gente tem que pensar com que fundamento legal a gente corrige. Seja uma retificação, seja uma averbação, a lei exige a mesma coisa. A informação só pode ser alterada no registro com base em um documento legal e autêntico que traga segurança ampla. Então, em qualquer caso, é essa análise concreta que o oficial tem que fazer. Qual documento me traz a segurança jurídica necessária para corrigir essa informação? O Fernando Sartori, nosso colega, oi, Fernando, ele perguntou esclarecer como constar a certidão. Eu acho que se eu entendi bem o que ele está querendo dizer, e acho que é isso, depois de uma eventual retificação, como é que ficaria? Se a gente vai constar no corpo, já vai alterar, se vai constar embaixo, vai deixar aquela inicial? Eu acho que é uma dúvida pertinente. O que você acha, André? Eu acho que tem duas situações que a gente precisa pensar, que foram as duas que a gente trouxe na live, né? Uma, no caso de ter a lavratura do óbito e depois uma retificação ou averbação. Nesse caso, eu acho que o ideal seria transcrever a retificação integral. Porque esse suspeita de Covid pode ter circulado, pode ter produzido algum tipo de... Eu concordo. Até porque a gente não tem nenhuma previsão para ocultar essa informação, né? Então, eu faria com ela integralmente transcrita na certidão. Eu concordo. Retificação. E no outro caso que eu mencionei, né, que a gente faria a lavratura do óbito já constando o resultado complementar, também eu colocaria explicitamente com cuidado a informação de que havia suspeita e que, com base nos exames laboratoriais, declaração médica tal, foi afastada ou foi confirmada a suspeita de Covid. Eu também acho. Eu deixaria no corpo exatamente como veio na DO e colocaria depois a retificação, transferia no campo das averbações aquilo que foi eventualmente retificado.
né? Corrigido no campo das causas. A Márcia Fidesz Márcia, perguntando, mas corrige no campo das causas? Eu deixaria como veio e colocaria na verbação, deixaria tudo. Essa é a minha visão. Até porque você falou, é uma coisa circulou. a pensar porque isso impacta nas estatísticas, né? Para o Ministério da Saúde. Aliás, alguém perguntou no comecinho, apesar de não ser nosso tema, alguém perguntou se o Registro Civil informa o Ministério da Saúde. Gente, o Registro Civil, por base legal, mantém os órgãos governamentais muito informados de todos os óbitos feitos por meio de uma plataforma prevista em lei, que é o CIRC, tá? Então, sim, o Ministério da Saúde recebe nossas informações. Exato. Então é isso. Da minha parte, eu acho que eu quero agradecer novamente a todos. Foi uma experiência interessante, um pouco confusa no começo, eu peço perdão por isso, mas eu procurei fazer o meu melhor. Agradeço por todos que nos ouviram. Andréia, obrigada. E a gente se vê até a próxima. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Eu vou salvar isso que a gente conversou nos stories do site da ARPEN. Tá bom? Muito obrigada, amigo.